Galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdizoid. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a parte 2 com a apresentação dos Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas. Então eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo anterior, onde eu apresentei os 6 primeiros, e nesse vídeo eu vou apresentar os 6 últimos cavaleiros. Então, antes de eu começar essa apresentação, já deixa aqui seu like. Se você está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, já deixa sua inscrição também. Nós estamos quase chegando na meta dos 1000 inscritos, falta bem pouco, pessoal. Então espero contar com a colaboração de vocês, hein? Agora vamos lá pro vídeo. E dando continuidade aos Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas, abrindo essa lista da segunda parte, o primeiro cavaleiro é o Doko de Libra. E o Doko, ele é muito conhecido entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Isso porque nós vimos muitas participações dele ao longo da série clássica. Isso ali na forma de mestre ancião. Então, para quem não sabe, ele foi responsável por treinar o Shiryu e ele também sempre auxiliou os Cavaleiros de Bronze em momentos críticos da história. E em Lost Canvas, nós vemos o jovem Doko participando na sua primeira Guerra Santa. E é importante dizer também que nessa obra o Doko, ele é mestre do tema de Pégaso, para quem não sabe, o protagonista de The Lost Canvas. E uma curiosidade a respeito do Doko é que o mestre dele era um ser tão forte que literalmente ele se transforma em um dragão. E ao final da Guerra Santa do século XVIII, o Doko, ao lado do Xion, são os únicos Cavaleiros de Ouro sobreviventes a esse evento. E as principais técnicas desse cavaleiro são a Cólera do Dragão e a Cólera dos 100 Dragões. E dando continuidade à lista, o próximo cavaleiro é o Cardia de Escorpião. E esse cavaleiro, sem dúvida, era o mais intenso e feroz entre todos os Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas. Então, a personalidade dele era bastante violenta e ele sempre encarava os inimigos dele como presas mesmo. E o Cardia possuía uma condição cardíaca muito rara, então isso fazia com que o coração dele se aquecesse muito. E quando ele tinha 10 anos de idade, ele teve um encontro muito inesperado com o antigo Cavaleiro de Aquário, o lendário Crest. Então, esse cavaleiro concedeu ali ao Cardia um pouco do sangue de Atena, então com isso fez que essa doença que ele tinha se amenizasse bastante. E a relação de amizade que nós vemos entre o Cavaleiro do Escorpião e o Cavaleiro de Aquário lá na série clássica, ela também é vista aqui em The Lost Canvas, visto que o Cardia é melhor amigo do Degel, que é o atual Cavaleiro de Aquário dessa geração de The Lost Canvas. E as principais técnicas desse cavaleiro são a Agulha Escarlate, a Agulha Incandescente e a Agulha Antares. E o próximo cavaleiro da lista é o Sísifo de Sagitário. Esse cavaleiro, ele era o irmão mais novo do Elias de Leão e ele também era o guardião da Sasha, que era a reencarnação de Atena lá do século XVIII. E uma das principais características desse cavaleiro, sem dúvida, era a lealdade que ele tinha aos companheiros dele. E ele sempre foi visto, entre os outros cavaleiros, como um líder mesmo. E o Sísifos era um forte concorrente a ser sucessor do grande mestre, que na época era o Sage, justamente por essa postura exemplar dele como cavaleiro. E uma curiosidade a respeito do Sísifos, que ele foi o mestre do Regulus de Leão, que era o sobrinho dele. Isso porque ele viu muito potencial no garoto e ele sabia que com o dom natural do garoto mais um treinamento adequado, esse personagem se tornaria ali com certeza um guerreiro lendário. E as principais técnicas desse cavaleiro eram a Tempestade de Quiron, o Impulso da Luz de Quiron e a Flecha da Justiça. E dando continuidade a essa lista, o próximo Cavaleiro de Ouro é o El Cid de Capricórnio. E esse cavaleiro tem uma personalidade muito tranquila e reservada, sendo um verdadeiro assassino silencioso. E a aparência do El Cid parece ser de alguém hostil, mas não se enganem, pessoal. Esse cavaleiro, ele era muito querido entre os seus companheiros, principalmente porque ele sempre estava disposto a ajudar os outros. E vale a pena ressaltar que o El Cid também era conhecido como o matador de deuses. Isso porque esse foi o cavaleiro que mais enfrentou e se sagrou vitorioso contra os deuses. E esse cavaleiro sempre estava em busca de aprimorar a sua Excalibur, porque a versão que nós vemos ali dentro da história ainda não era uma versão final, não era uma versão perfeita. Diferentemente do sucessor dele da série clássica, que era o Shura, que já possuía essa versão perfeita da Excalibur. E as principais técnicas do El Cid eram a Excalibur e a Pedra Saltitantes. E o próximo Cavaleiro de Ouro da lista é o Degel de Aquário. E esse cavaleiro aqui, sem dúvida, era o mais sábio e mais culto entre todos os cavaleiros. E ele também foi discípulo do lendário Crest de Aquário.
E assim como os outros Cavaleiros de Aquário, o Degel também era um mestre quando o assunto era controle do frio. E durante a Guerra Santa, a Sasha designou esse cavaleiro para uma missão importantíssima. Então a missão do Degel era justamente ir até Atlântida, recorrer ali ao auxílio do Imperador Poseidon, do poder dele. E para essa missão, ele foi junto do melhor amigo dele, do Cardia. E uma curiosidade a respeito do Degel, vocês lembram que eu falei que ele era muito culto, muito sábio? Esse cavaleiro, ele possuía a sua própria biblioteca. E as principais técnicas desse cavaleiro eram o pó de diamante, o pó de diamante zero, o círculo de gelo, o grande círculo de gelo, a esquife de gelo, o escudo de gelo e a execução aurora. E encerrando essa lista dos Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas, e como eu sempre digo, por último, mas não menos importante, o próximo é o Albáfica de Peixes. E esse cavaleiro é alguém que sempre amou a beleza da vida, a beleza que estava ao redor dele. Mas ironicamente, ele sempre foi alguém muito solitário. Isso porque a morte sempre rodeou esse guerreiro. E o Albáfica é um cavaleiro muito poderoso que tem uma peculiaridade, que era justamente em relação ao sangue dele. O sangue dele era venenoso. Então por esse motivo, pessoal, que ele sempre se manteve ali solitário. Ele tinha medo que o sangue dele de repente matasse alguém. E para vocês terem uma noção na força desse cavaleiro aqui, durante a Guerra Santa, o Albáfica ele enfrentou um dos 3 juízes do inferno do Imperador Hades, que era justamente o Minos. Então assim, depois de uma luta muito intensa, muito difícil, o Albáfica consegue vencer o Minos, mas para isso ele acabou se sacrificando. E as principais técnicas do Albáfica eram as rosas demoníacas reais, as rosas piranhas, as rosas sangrentas e os espinhos vermelhos demoníacos. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver mais conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco no canal. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!